convidamos o engenheiro civil Antônio Gil Gameiro, que possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduado em MBA e mestre pela UEL. Tem experiência na área de Engenharia Civil com ênfase em hidráulica, automação, controle operacional de sistemas de água e esgoto, projetos de infraestrutura urbana, meio ambiente e gestão operacional de sistemas de água e esgoto, execução e manutenção de redes hidráulicas prediais e urbanas. Seja bem-vindo, Sr. Antônio. Boa noite. É com prazer que eu estou aqui representando a Sanepar, a empresa que eu trabalho há quase 28 anos. E comecei bem novo, não que eu esteja muito velho, mas com satisfação que eu estou aqui representando a Sanepar. E o convite me foi feito para que seria a semana de engenharia, e o assunto parece que foi bastante requisitado, que é saneamento. Saneamento não é uma das carreiras dentro da engenharia que tenha muito interesse. Isso parece que é falta de conhecimento ou falta de interesse, porque parece que isso não tem muito atrativo. Na engenharia a gente tem sempre a colocação de que o engenheiro se forma, vai seguir a carreira de construção civil ou estruturas, e as outras vertentes, as outras carreiras da engenharia parece que acabam ficando esquecidas, né? Não tem muito interesse. Eu vou focar bastante hoje na questão do saneamento, mas a gente coloca assim, de uma forma geral, a engenharia ela é muito aberta, e vocês, como futuros engenheiros, têm que se posicionar de que forma vocês querem fazer engenharia, de que forma vocês querem fazer parte da transformação. Como foi citado no momento ali de oração, como vocês vão gerir essa bênção que Deus nos deu, de que foi criado. Porque lá no começo, lá em Gênesis, foi falado, né? Deus criou o mundo, ali foi feito o mundo. Só que nós somos habitantes e somos os guardadores desse meio. Deus nos deu essa incumbência. Então, como é que nós podemos fazer, e a carreira de engenharia permite que vocês possam engenheirar, vocês possam criar, transformar, fazer com que a vida que a gente tem aqui nesse planeta, ela seja melhor, e que ela possa promover o desenvolvimento, desenvolver o ser humano, e também com uma sustentabilidade, porque não adianta só fazer isso como foi feito até agora, é preciso fazer isso de uma forma diferente. Então, nisso cai aquela palavrinha que é o do cuidar, é do gerir, é do você fazer gestão de uma forma consciente sobre tudo aquilo que a gente recebeu, né, de Deus, de uma forma tão gratuita, e como é que a gente transforma. E aí, aqui que eu coloco para vocês, como é que vocês devem se posicionar como cidadãos, né, como pessoas, mas também como profissionais, porque vocês vão fazer parte das transformações, vocês vão imaginar, vocês vão pensar, vão planejar, vão colocar em prática todos os planos e projetos para que aquilo possa ser útil para aquela função daquilo que foi projetado. Se vocês pensarem adequadamente em todas as previsões, não é uma questão de adivinhar, mas sim de tentar imaginar quanto que vocês vão conseguir desenvolver um projeto para que ele tenha aquela serventia adequada, e de que aquilo vai durar bastante tempo da melhor forma possível. Então, o Walt Disney ele falava, né, que o engenheiro ele tem que ser imagineiro. Então vocês têm que ter uma capacidade muito grande de imaginar aquilo que vocês não têm nem às vezes o entendimento, mas naquilo que vocês vão projetar. E quando a gente fala isso dentro do saneamento, ou em qualquer outra profissão da engenharia, vocês têm que imaginar daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, se aquela obra, se aquela decisão que você está tomando é a mais adequada, porque isso pode significar um bom ou um mau uso daquela estrutura que vocês estão fazendo. Pode significar a escassez daquele bem, daquela matéria que você tem. Então é preciso ter muito esforço, tem que pensar muito, tem que imaginar muito e tem que pensar em todas as possibilidades. Como é que se faz isso? Primeiro, tem que ter estudo. Então vocês têm que estudar muito.
A gente não pode se acomodar dentro da carreira de engenharia simplesmente se graduando em engenharia. Ah, me graduei, virei engenheiro, ótimo, muito bom. Só que você tem que continuar a estudar. E tem que aí abrir a sua cabeça que você tem que estudar várias carreiras da engenharia e várias profissões dentro daquele que você quer perseguir, porque você tem que pensar no teu alvo, naquilo que você quer fazer. Eu, quando decidi fazer engenharia, e antes de entrar na palestra eu vou falar um pouquinho disso, que aí talvez vocês entendam por que eu fiz tantas coisas diferentes dentro do saneamento. Quando eu fiz engenharia, o curso era de 3.600, 5.000 e poucas horas. Eu fiz 3.700 horas de estágio. Eu estagiei desde o primeiro semestre, em toda e qualquer hora de folga. Mas eu não fiz somente numa área, eu não fiquei só fazendo engenharia, estágio em área de construção, por exemplo. Eu fiz em todas as carreiras da engenharia, em estradas, em solos, laboratório, em saneamento, fui contador de prego. Tem que fazer de tudo, para que você tenha entendimento de que como que é a engenharia. Isso vai abrindo a sua capacidade de você entender tudo. E aí você, depois que se gradua, você começa a escolher as especializações daquilo que você quer estudar. E aí você vai avançando. Isso vai te fazer uma base muito boa naquilo que você está fazendo na sua vida profissional. Acho que o principal objetivo de se estudar é adquirir base. O que você vai fazer com isso, com essa base, aí sim vai fazer a diferença. Se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, não vai fazer a diferença. Mas se você tiver, isso vai contar em algum momento da sua vida, você vai fazer, opa, eu usei isso lá, eu aprendi isso, eu acabei entendendo o que significava aquela matéria ou aquele assunto. E nada é estanque, tudo é muito mutável, tudo é muito rápido. As situações elas vão mudando, as informações vão chegando e a gente tem que ir se adaptando e correndo a situação, conforme ela vai aparecendo. Bom, eu só queria citar isso porque é preciso que vocês abram a mente de vocês dentro da vida do engenheiro, da vida da engenharia, que vocês devem buscar conhecimento sempre, nunca deixem de estudar. Essa semana mesmo, não, faz um mês, a gente estava lá concorrendo, eu e a professora Carolina, numa vaga de doutorado, né? E independente disso, nós estamos buscando atrás sempre o conhecimento. É assim que tem que se buscar, sempre buscar o conhecimento. Bom, então dentro do saneamento, a palavra saneamento, ela vem de sanear, ela vem de curar. Parece que a gente está tendo um entendimento de que será que eu estou fazendo saneamento, estou curando? Eu estou curando tudo aquilo que eu estou estragando, tudo aquilo que eu estou tirando do meio ambiente. Eu tiro do meio ambiente, eu uso e eu vou devolver ao meio ambiente. Então tudo aquilo que eu manipulo, tudo aquilo que eu tiro na Sanepar, eu estou tirando do meio ambiente. Eu tiro a água do meio ambiente, eu tiro a energia elétrica do meio ambiente, eu tiro o produto químico do meio ambiente, eu tiro os insumos para fazer qualquer produto que a Sanepar gera, eu tiro do meio ambiente, vou fazer o uso deles e devolver ao meio ambiente. De que forma? Da forma que é usado o produto, seja numa reciclagem de um produto ou seja na próprio esgoto que é gerado pela população. É um retorno também para o meio ambiente. Então, dentro da carreira de saneamento, nós temos água. Nós temos água, nós temos esgoto, nós temos galeria de águas pluviais, ou as águas pluviais, nós temos os resíduos sólidos. E a drenagem urbana, ela entra nessa questão das águas pluviais. A drenagem urbana, ela já é um pouco mais abrangente, no sentido de que você tem que fazer a coleta das águas de chuva, tratá-la e voltar ao meio ambiente. Você tem que ter todo um sistema disso. O resíduos sólidos, você tem vários tipos. Você tem os sólidos urbanos, você tem os sólidos domésticos, você tem os sólidos industriais e os não industriais. Mas de qualquer forma você tem que tratar esses resíduos. E
Então você tem que fazer esse tratamento desses itens. Isso se resume a fazer saneamento, é sanear, é cuidar para que você cure tudo aquilo que você tirou e você vai devolver ao meio ambiente, fazendo uso disso. Então a Sanepar é uma empresa, eu vou fazer aqui a atuação da Sanepar. A Sanepar é uma empresa que trabalha em 345 municípios de 399 municípios do estado. Então nós estamos praticamente no estado inteiro. A Sanepar ela tem uma estrutura formal bastante grande e ela trabalha de acordo com as concessões que os municípios detêm. É assim que funciona. Talvez, a gente estava comentando, talvez um desses motivos de que a carreira de saneamento não seja muito atrativa, porque para ser engenheiro de uma companhia de saneamento aqui no Brasil, você tem que passar por um concurso público. Isso tem toda a dificuldade do concurso público. Fora isso, você tem condições de trabalhar como engenheiro numa empresa prestadora de serviço. Aí sim, aí abre bastante mercado de trabalho. Hoje nós temos, por exemplo, só 3 empresas grandes e habilitadas para fazer grandes projetos de engenharia no Paraná. São poucas empresas. Então é um mercado bastante grande para fazer projetos de saneamento, seja de água ou seja de esgoto, no Paraná. Todos os projetos que a Sanepar contrata, eles são projetos de empresas de saneamento habilitadas, que vão vão participar dos editais de licitação e fazer os projetos que a empresa necessita, sejam eles projetos localizados ou projetos de grande porte, projetos mais globais. Nós vamos citar alguns deles aqui hoje. Sanepar então é uma empresa que presta serviços de água tratada, serviço de coleta e tratamento de esgoto e ainda coleta seletiva. Nós também estamos atuando em coleta seletiva e tratamento de resíduos em alguns municípios. A coleta de resíduos ela é um negócio interessante, mas não é muito lucrativo. Por que ele não é muito lucrativo? Porque as concessões normalmente são municipais e as prefeituras elas tratam os seus problemas dentro da sua área política, da sua área de município. E normalmente essas áreas elas acabam tendo aterros pequenos em razão das escalas e elas são isoladas dentro dos próprios municípios. Não há aterros sanitários consorciados ou intermunicipais. Isso é uma prática pouco comum no Brasil. Isso diminui a escala de vantagem econômica para você desenvolver e explorar economicamente esses aterros sanitários. O que ocorre também é que às vezes esses serviços são casados com o serviço de coleta. Vamos lembrar que engenharia também é fazer coleta do lixo, também é um serviço de limpeza urbana. O serviço de limpeza urbana é uma das vertentes do saneamento, seja uma varredura de pista, seja uma limpeza de galerias, ou seja uma limpeza de fundos de vale, ou a coleta seletiva, são serviços de engenharia. Então a Sanepar trabalha nisso também. Ela beneficia quase 11 milhões de pessoas em 174 municípios com serviço de esgoto, beneficiando 7 milhões de habitantes. Isso é no estado inteiro. E ela tem 168 estações de tratamento de água, 1.000 poços, 234 estações de esgoto e tem cerca de 7 mil empregados. Em termos de engenheiro, nós somos hoje na Sanepar perto de 500 engenheiros. Esses engenheiros são das mais variadas formações: engenheiro civil, elétrico, hidráulico, saneamento, tem automação, tem químicos. Então a engenharia é bastante ampla, a formação dos engenheiros na Sanepar. Lógico que a grande maioria são engenheiros civis, tá? E aí as carreiras dentro da engenharia civil temos estruturais dentro de algumas áreas e pessoas que trabalham só com projetos, com orçamentos, com fiscalização de obra, são também bastante procurados dentro da Sanepar. Bom, a Sanepar, eu vou passar rapidamente, mas a Sanepar, e aqui eu queria só fazer uma ressalva, eu vou passar rapidamente porque isso daqui é bastante amplo, mas é uma empresa muito grande, não é uma empresa pequena, é uma empresa que tem um volume de serviço bastante grande, uma responsabilidade social bastante grande, é
uma empresa que gera valor, tá? E nós temos uma forma de administrar a Sanepar com uma visão muito empresarial. Existe uma parte política, porque ela pertence ao Estado, a sua grande maior parte, 51% pertence ao Estado, mas ela também é uma empresa que tem capital privado. E nós somos muito cobrados de resultados. Resultados aqui não é apenas na questão da universalização do esgoto ou da água, de atender as condições sociais que a gente tem por obrigação, sim, de atender, mas também dá resultados econômicos também para a empresa, para que ela possa também continuar investindo e que ela possa receber capital externo também para poder buscar os seus investimentos. Para isso ela tem que ser atrativa. Então, a visão da Sanepar é ser uma empresa de excelência. A nossa visão é prestar serviços de forma sustentável, para a melhoria da qualidade de vida. E os nossos valores com responsabilidade, inovação, competência, respeito, comprometimento, profissionalismo, transparência e ética. Por que é importante citar isso? Porque a empresa, ela tem isso como valores, como uma forma dela fazer o entendimento do que ela quer que os seus empregados eles persigam. E os empregados é a alma da empresa. Se não tiver isso entendido, você não vai conseguir trabalhar para o que a empresa quer. Isso praticamente toda empresa deve ter, né? Questão de código de ética, política de qualidade que nós temos, a questão da política ambiental que a gente também tem que buscar, que é a questão da sustentabilidade social. E aí nós temos um mapa estratégico que a nossa diretoria colocou, e coloca e persegue, que a gente tem que colocar e seguir atrás das perspectivas do que a gente quer, buscando sempre a visão e missão da empresa. Isso é uma coisa que é batido constantemente com os funcionários, seja na área de planejamento ou na área operacional. E aí as políticas que sustentam as decisões. Em todas elas nós temos políticas ambiental, gestão de pessoas, desenvolvimento e inovação, qualidade, segurança, comunicação, clientes e relação com os investidores. Por que tem que ter essas políticas? Porque sem elas nós não fazemos a Sanepar. Sem elas nós não sustentamos a Sanepar. Então, dentro da estrutura que a gente tem, nós temos duas estruturas. A estrutura organizacional é estratégica e operacional. A parte de diretoria, que são 9 diretorias, e a diretoria presidente, são as diretorias que compõem a empresa. Essas diretorias, nós temos diretorias políticos aqui, mas tem diretores operacionais. E nós temos aqui as carreiras operacionais, que é as unidades de negócio. Por que eu estou citando isso? Porque vocês, como engenheiros, vocês vão ser cobrados por negócio. Vocês vão ser cobrados para gerar valor. Não adianta vocês fazerem uma carreira apenas técnica. Vocês vão ter que fazer carreira técnica para gerar valor. Porque essa é a função de quando você é contratado por uma empresa, quando você tem um contrato de trabalho, quando você tem que dar de retorno aquilo que você está recebendo. Você tem que gerar valor. Seja esse valor um valor econômico, mas também pode ser um valor técnico, pode ser um valor de reconhecimento, mas você vai estar lá gerando um valor. E tem que ter um entendimento que uma empresa ela vai ter a sua estrutura para que isso daqui funcione. Então essas unidades de negócio, elas são basicamente compostas de áreas operacionais e comerciais, né? E planejamento, obra, a parte de recursos humanos, a parte de laboratórios, qualidade de material, qualidade de produto, e tudo isso daí é para gerar valor. Então eu vou falar basicamente da unidade de serviço industrial Londrina, tá? Que aqui é da nossa região. Essa gestão aqui a gente toca Londrina, Cambé, Tamarana e os distritos de Londrina. Essa é a unidade de negócio industrial. E isso daqui, essa nossa unidade, ela é calçada dentro de alguns valores, de alguns conceitos, de alguns critérios. Esses critérios os clientes, que são vocês, é a liderança, que são os gestores, é a sociedade que está aqui, é a questão estratégias e planos, o que a gente faz para poder funcionar tudo aquilo que a gente planeja,
as pessoas e os processos. Tudo isso daqui corre-se as informações e o conhecimento. Tudo que eu estou falando aqui pode ser aplicado. Isso daqui é uma ferramenta que a gente está utilizando, a gente chama do MEC, uma ferramenta de excelência, manual de excelência de gestão. Isso pode ser aplicado em qualquer empresa, numa simples padaria a uma grande empresa. Todas as empresas estão buscando essa excelência em gestão. Vocês, como engenheiros, vão ser muito cobrados em fazer gestão. Então, se vocês quiserem se aprofundar, é só procurar no Google, vocês vão encontrar MEG, ou excelência em gestão, vocês vão encontrar esse modelo. Essa ferramentinha aqui, essa transparência, eu peguei da internet, porque ela mostra bem como é que isso daqui funciona. E vocês vão ser cobrados disso quando vocês estiverem empregados, porque vocês vão ter que gerar valor. Só que vocês não podem só gerar valor, vocês têm que gerar valor pensando em tudo isso daqui. Não é tão simples, não é só produzir sentado, pensando na sociedade, pensando no cliente, pensando nas pessoas que vão fazer o uso, pensando no como isso vai ser divulgado e mostrado. Então vocês têm que demonstrar isso de acordo com a sua capacidade. Sanepar Londrina, ela é certificada, nós temos a ISO 9001 e a 31000. A 9001 é todos os processos do rio ao rio, tanto serviços de água quanto esgoto, e a 31000 ela vê os riscos ambientais. E nós temos 4 prêmios nacionais de qualidade do PNQS, e nós agora vamos implementar a ISO 14000 nos processos até o ano de 2018. Por que esses prêmios são importantes? Porque os prêmios, eles mostram a capacidade de gestão da empresa. O que significa isso? Quanto que nós estamos focados em dar resultado para a empresa, seja desde o planejamento nos projetos básicos até na execução desses projetos, na operação deles, no retorno à sociedade, no retorno aos clientes, para que eles possam, então, esses projetos ter uma efetividade junto aos nossos concessionários, né? Junto às concessões, às prefeituras, ou então com relação aos clientes que estão utilizando isso. A história da Sanepar em Londrina começou há muito tempo e nunca teve tantas conquistas como nos últimos 5 anos. Os londrinenses podem se orgulhar por ocupar hoje o 2º lugar entre as cidades brasileiras com os maiores índices de saneamento. No ranking do Instituto Trata Brasil 2015, Londrina tem as melhores coberturas dos serviços de água e também de esgoto. Para isso, foi preciso muito investimento e principalmente muito trabalho. Nos últimos 5 anos, a Sanepar e o governo do Paraná investiram mais de 300 milhões de reais na ampliação e evolução constante dos serviços em Londrina. São obras importantes, como a do sistema Tibagi, que teve duplicada sua capacidade de fornecimento de água tratada. No serviço de esgotamento sanitário, Londrina tem índices muito acima da média brasileira. Com trabalho e investimento, Londrina saltou do 4º lugar para o 2º lugar entre as maiores cidades brasileiras. Aqui, a Sanepar faz o seu melhor. A Sanepar tem mais de 50 anos de história, levando saúde, qualidade de vida e conforto para as pessoas. Atende a mais de 600 localidades, quase 3 milhões de pontos de entrega, abastecendo mais de 10 milhões de pessoas. A Sanepar já atingiu a meta estratégica brasileira para o fornecimento de água tratada para a população, a universalização. 100% da população urbana recebe água com a qualidade exigida pelo Ministério da Saúde para consumo humano. 100% de todo o esgoto coletado é tratado e o índice de coleta é referência nacional. 7 cidades do Paraná estão entre as 100 melhores do país em saneamento e das 11 melhores cidades do Brasil, 5 são atendidas pela Sanepar. Foi a primeira empresa de saneamento da América Latina a obter a certificação de qualidade ISO 9002 e a primeira das Américas com
com a norma ambiental ISO 14001. A qualidade está em todo o processo. Centenas de pontos de captação de superfície e de poços de captação subterrânea. 234 estações de tratamento de esgoto. 168 estações de tratamento de água. Implantação e manutenção de uma rede de tubulações com mais de 45 mil quilômetros. Mais que uma volta no planeta. A Sanepar é especialista numa área vital e onde qualquer queda na qualidade é sentida imediatamente pela população. Por isso, a empresa trabalha pela superação todos os dias. Trabalha para ser cada vez mais referência em saneamento na América Latina. Em Londrina, a Companhia de Saneamento do Paraná bate seus próprios recordes e se prepara para ir além. A Sanepar elaborou o grande plano diretor da região norte, um dos projetos mais ousados do Brasil, orientador do nosso futuro em saneamento pelos próximos 50 anos. A maioria das grandes cidades tem muitas perguntas quando o assunto é saneamento. Muitas respostas podem ser encontradas na história da Sanepar em Londrina. Uma história de conquistas que precisa continuar. Como vocês viram, a Sanepar não é uma empresa pequena, é uma empresa grande, tem muitas unidades. Essas unidades, elas são complexas, elas têm que ser operadas para que você possa, na sua casa, abrir a torneira, seja qualquer hora do dia ou da madrugada, e ter água, tá? Ao mesmo tempo, se essa água servida, ela tem que chegar até uma estação e voltar ao meio ambiente. Então, é uma empresa que opera 24 horas, tá? Todos os dias. Quando não tem um profissional de dia trabalhando, eles estão trabalhando também à noite, final de semana, feriado. Sempre vai ter um profissional cuidando desse serviço. Então, é uma empresa que ela tem assim um know-how bastante grande nessa área. Ela é referência no estado. Felizmente, Londrina é referência dentro das empresas de saneamento. Nós somos a segunda, no ranqueamento do SNIS, nós somos a segunda melhor cidade no Trata Brasil. Esse foi um trabalho que foi bastante difícil chegar até nesse estágio. Eu vou mostrar agora como é que nós fazemos o planejamento do saneamento. Vocês viram que foi citado no vídeo, plano diretor. O que é o plano diretor? O plano diretor é aquilo que toda empresa deveria fazer. Todo município ele tem por obrigação de fazer o seu plano diretor. Toda empresa deve fazer o seu plano diretor. O que é? É o norte. É aquele que vai dirigir, é aquele que vai fazer aonde você quer chegar, aquilo que você quer alcançar. Então, quando nós temos uma ocupação, se vocês pensarem em questão de 50 anos, 60 anos atrás, talvez vocês com certeza não eram nascidos, né? Eu quase lá. Mas o avô de vocês, ele morava possivelmente numa área urbana. Quando houveram essas migrações para as áreas urbanas, nós tivemos a concentração de muitas pessoas dentro dessas áreas. E essas cidades nem sempre estavam preparadas para essa área urbana tão concentrada, tão adensada. O que aconteceu? Aconteceu que muitos problemas vieram juntos com esse adensamento. E esses problemas eles não foram preparados porque as cidades não estavam preparadas para isso. Então, nós não temos sistema viário, nós não temos um sistema de hidráulico, tanto de água quanto de esgoto, de pluvial, áreas, praças, escolas, uma série de coisas que acabaram ficando talvez fora de um pensar lá atrás. Se tivesse sido pensado, o que será que vai acontecer com essa área se essa cidade tiver uma expansão tão grande? E a gente tem que lembrar muito da nossa história, porque foi assim que foi feito o norte do Paraná. Nesse vídeo aqui foi mostrado que nesse plano diretor, nós estamos estudando quase 60% das áreas do estado para os próximos 50 anos, coisa que antes nunca tinha sido feito. Algumas pessoas, alguns engenheiros no passado, e aqui a gente tem que citar aqui um desses engenheiros, Saturnino de Brito, não sei se vocês lembram dele, mas ele está em livros, tá? Ele ensinou a fazer tratamento. E um desses engenheiros fez uma estação de tratamento aqui em Londrina. Infelizmente ela não existe mais, que era a antiga estação de tratamento do Bom Retiro. E
E ele fez uma estação muito bem construída. Do mesmo jeito foi o sistema Cafezal. O sistema Cafezal foi feito em 1960, projetado em 55, iniciado a obra em 57, construído e inaugurado em 60. Nós estamos falando de 60 e poucos anos. Essas unidades ainda estão operando em perfeitas condições. Nós tivemos agora, dia 11 de janeiro, um dos maiores eventos, tá, catastróficos do norte do Paraná. Ele foi terrível para Sanepar. Ele não foi um evento fácil. Foi uma chuva de uma intensidade muito grande, num pouco período de tempo, na qual, por uma condição assim fora do impensável, aconteceu o extravasamento das calhas dos rios, de 4, 5 rios da região norte do Paraná. Eu estou falando de Nova Esperança até aqui o Tibagi. Não é uma área pequena, foram mais de 150 quilômetros de distância praticamente, onde os rios passaram várias calhas. Nós temos séries históricas de rio que foram assim ultrapassadas de longe, onde, vou dar um exemplo, a calha, o rio estaria aqui no meu pé e ela chegou lá no teto. Por mais que você quiser pensar assim, olha, a série histórica vai ser 4, 5 metros, vou construir a unidade então a 6, ela ultrapassaria a unidade ficou debaixo d'água. Muitas delas foram destruídas, literalmente destruídas. Rolândia foi um caso desse, Apucarana teve isso, Arapongas teve isso, Londrina, por um milagre de Deus, não teve, tá? Algumas unidades foram afetadas. Maringá teve inundação, Nova Esperança, várias cidades foram realmente destruídas as captações. E as estações de esgoto também, porque Sanepar ela está na beira do rio com a estação de captação de água e ela também está na beira do rio com a estação de tratamento de esgoto. Então, quando você tem um rio que normalmente ele tem 4, 5 metros de largura, uma calha de 2, 3 metros, e de repente ele passa para 50 metros de largura e 7, 8 metros de altura, com uma força que você não consegue segurar, não há quem segure isso, realmente as unidades foram embora. Em Londrina, ela teve a felicidade de um desses engenheiros, em 1960, que ele teve a imaginação que ele ia construir 2 unidades operativas dessa unidade, que é a captação Cafezal, num lugar e de uma forma em que ele colocou o desarenador numa posição que foi realmente submerso nessa inundação, mas ele fez a casa de bombas porque ele fez um canal levando água até a casa de bombas numa outra condição topográfica, mais elevada. E isso é que salvou Londrina de uma situação pior nessa chuva agora dia 11 de janeiro. A mesma coisa aconteceu no Tibagi. Tibagi teve na chuva de 11 de janeiro uma situação bastante difícil também, porque nós viemos de uma semana de chuvas. Eu trabalho também no centro de controle, hoje eu estou fazendo uma função gerencial, mas eu também cuido do centro de controle, e a gente vem acompanhando, nós monitoramos o rio Tibagi, as cotas dele de inundação, e a semana o rio começou a subir, a gente monitora ele de centímetro em centímetro, e nós percebemos que a fluência dele estava aumentando. Isso foi antes do dia 11 de janeiro. Quando foi em torno lá pelas 10 horas da noite do dia 10, eu já tinha acionado as equipes de manutenção nossa para levantar os motores e deixar somente 2 motores funcionando. Nós temos lá 4 motores instalados e mais 4 motores numa outra posição. E eu pedi para suspender os motores que não estavam funcionando, para protegê-los, caso a cota de inundação passasse. E aí o que aconteceu? Realmente a chuva começou a vir, aí nós recebemos os laudos, os boletins de operação da usina de Mauá, que está a montante, e da usina de Capivara, que está a jusante, e eu fiz contato com as 2 usinas e pedi para que eles abrissem as comportas da Capivara e tentassem segurar a Mauá o que fosse possível. Isso daí eles tinham uma previsão de soltar 5.500 metros cúbicos por segundo na Capivara, e eles passaram para 9, e eu pedi que eles tinham que abrir mais, eles abriram para 13.000 metros cúbicos por segundo. Vocês têm ideia do que é 13.000 metros cúbicos por segundo? São 13 milhões de litros por segundo. É muita água. E eles abriram isso, e a maior vazão que eu já tinha visto na Capivara era em torno de 8.000. Eles abriram para 13.000 naquela noite. Isso fez com que o rio Tibagi desse vazão
porque eu estou falando da capivara que é do rio Parapanema, mas que represa o rio Tibagi. E ela abriu, deu vazão e o rio Tibagi subiu, mas não chegou, faltou isso daqui para inundar os motores. Então Londrina foi salva porque nós tivemos uma operação de monitoramento dos rios e um trabalho conjunto casado com as estações da Duke Energy e da Copel. Isso não aconteceu em Maringá. Em Maringá eles tiveram, porque é um rio muito pequeno, a calha subiu muito rápido, não teve tempo de fazer nada, eles perderam todos os motores. O que significou isso? Significou que Maringá ficou sem água 10 dias. Vocês têm noção do que é uma cidade do porte de Londrina ficar 10 dias sem água? É insuportável. Eu nunca vi tanto caminhão, eu fui chamado para lá, fui ajudar eles a pôr o sistema em dia. Eu nunca vi tanto caminhão junto, tanto desespero das equipes da Sanepar para atender a população, porque tudo vira um caos. Uma simples clínica da casa das pessoas, a clínica, hospital, creche, penitenciária, que você não pode dispensar as crianças que estão presas lá. Tem uma série de problemas que vocês têm que administrar. E isso daí é um problema gravíssimo. Se torna um problema de segurança pública. Que as pessoas, quando não têm a sua condição básica de sustentabilidade garantida, ela perde a noção de sociabilidade. Ela vira bicho. Isso eu vi acontecer no furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, onde várias pessoas ficaram ilhadas, sem comida, sem água, elas viraram bicho mesmo. E é assim que funciona. Então a empresa ela tem uma responsabilidade muito grande em dar garantia e continuidade de abastecimento. E aí que entra a engenharia. O que eu posso fazer para pensar, para garantir que as minhas estruturas continuem funcionando, ou que elas não sejam afetadas pelas condições operacionais que podem vir a acontecer no dia a dia, e são as mais diversas, da simples inundação a uma seca, ou a queda de um avião. Ontem mesmo caiu o avião em Cambé, eu já fiquei pensando, meu Deus, se cai esse avião em cima da estação de tratamento, pode acontecer, tudo é possível. Então a gente tem que ter essa capacidade de imaginar o que a gente pode fazer como engenharia, como engenheiro, para poder garantir essa continuidade. Então a empresa, ela contratou uma outra empresa de projetos para fazer esse estudo, esse plano diretor para os próximos 50 anos. E o interessante desse plano, e ele está sendo muito bom, ele está sendo apresentado agora, ele está sendo feito em todos os municípios, seja eles operados pela Sanepar ou não. Então, o que significa isso? Qual vai ser a capacidade hídrica de eu poder pegar água de um determinado rio para poder mandar para determinada cidade? Qual vai ser a capacidade hídrica de eu pegar a água desse rio e ter também condições de soltar o esgoto nesse rio? Esgoto não, né? O residual, a água residuária tratada. Como é que eu vou? Porque esse rio tem que ter capacidade de receber, de diluição. Então eu tenho que fazer o uso da extração e também da volta dessa água. Isso eu faço para o meu município, ok, mas o município de baixo está bebendo dessa água, o outro também, então isso é feito de uma forma global. Então esse plano diretor, ele prevê em quase 60% dos municípios do estado, e fazer um estudo dessa magnitude é bastante complicado, é um trabalho bastante árduo, e você faz ele pensando em população. Quanto que a população do Paraná vai crescer? Porque o que a população crescer é o que você vai ter que demandar de água, ou o que você vai ter que devolver de água. O interessante é que nós vimos que a população do Paraná, ela infelizmente, ela vai parar de crescer, e ela vai ter uma taxa de crescimento muito pequena, e até 2035 a população deve diminuir quase todos os grandes municípios, tá? Somente alguns municípios que devem se manter um crescimento acima de 1,5%. Isso faz com que a gente possa pensar nos sistemas de saneamento para esse município. Esse plano diretor ele foi feito então para água, esgoto e resíduos, né? Porque a Sanepar também tem interesse nas decisões consorciadas, tá? Então eu vou mostrar nas nossas transparências alguns desses planos para o município de Londrina, Cambé, Rolândia, tá? Não significa que esse plano está fechado, porque ele vai ser aperfeiçoado agora nessa entrega desse plano diretor, onde nós vamos incorporar a integração com Ibiporã, com Arapongas
e com Jataizinho, que fazem parte da área urbana da Grande Londrina. E aí essa decisão do que nós vamos fazer vai significar onde nós vamos projetar as futuras estruturas para poder fazer o saneamento na cidade de Londrina. Bom, então, pensando nisso, nós temos que pensar que os processos de tratamento, nós usamos o manancial para retirar água, operamos a água, operamos a rede de esgoto, tratamos e voltamos ao corpo receptor. Então, no sistema de água, nós temos o entendimento de como funciona. O sistema, ele tem que ser entendido o processo. O que é água? Água é quando eu pego desde o manancial, e o que eu tenho que fazer com que esse manancial, quais são os mananciais que eu tenho disponíveis, e o que eu posso extrair de água para a população. Eu posso pensar no manancial de um rio superficial. No caso Londrina, existem dois mananciais, um superficial e um subterrâneo. O superficial nós temos de dois rios, o rio Tibagi e o rio Cafezal. E o subterrâneo nós temos dois aquíferos, nós temos o Serra Geral e temos o Guarani, que é um pouco mais profundo, cerca de 1000 metros, tá? É pouca coisa. E esse manancial que a gente tem superficial, nós temos duas grandes estruturas de tratamento de água, é o sistema Tibagi e o sistema Cafezal. E depois nós temos os subterrâneos. Então, para eu pegar a água desse manancial, eu tenho que ter estruturas lá no rio. Daí eu vou tratar essa água. Só que essa água ela não está pura, ela não está limpa, não está preparada. O que eu tenho que fazer? Ela tem muito material dissolvido, muito material suspenso. Então a água é marrom. Mas ela é marrom por quê? É marrom por causa da grande quantidade de ferro manganês que nós temos na nossa região. Se você for numa região serrana, você vai ter uma água de outra coloração, de outra cor, é outro material. Se eu for extrair essa água do subterrâneo, eu não vou ter essa coloração. Por quê? Porque o solo já faz esse trabalho de filtragem. Então a água é transparente. Transparente significa água tratada? Não. Transparente significa que a água não tem impurezas dissolvidas e não tem impureza suspensa. Mas ela está boa para beber? Não. De qualquer forma, seja água superficial, seja água subterrânea, é preciso garantir a potabilidade dessa água. Como é que eu garanto essa potabilidade de água? Através de adição de material, de um produto que eu vou fazer uma ação bactericida nesse material. Hoje, nos sistemas de grande volume, não dá para você fazer a aplicação de um produto em que você não tem a garantia dele. Então a gente utiliza o cloro. O cloro ele pode ser extraído de várias formas. O cloro é tirado do sal. Tá? Você faz a eletrólise dele, você tira o cloro. Esse cloro é aplicado, ele tem uma grande capacidade de inertizar a matéria. Então ele faz a ação de realmente tratar essa água, para que nós possamos consumi-la sem risco à saúde. Cloro faz mal? Não, desde que esteja na dosagem correta. Cloro faz mal se estiver na dosagem errada? Faz. O que ele faz? Ele mata. A primeira arma química do mundo foi o cloro. Só que tudo é uma questão de dosagem. Você aplicar água cloro na água, a gente pode aplicar normalmente, no máximo, até 2,2 ppm, partes por milhão, que a gente aplica. Se eu aplicar até 5, vai causar mal? Não, a partir de 5 começa a ter alguns efeitos nocivos à saúde. Mas por que eu tenho que aplicar 2,5? Para que eu possa ter o residual de cloro. Por quê? Porque dentro daquela partícula de água que eu vou tomar aqui, essa daqui não tem cloro, essa eu não garanto, nem sei de onde que ela é. Agora da Sanepar, que é da rede, eu consigo garantir. Por quê? Porque se eu colocar essa água lá na estação de tratamento, ela vai ter um residual. Agora se eu for lá em Rolândia, onde é o ponto mais extremo, eu estou a quase 50 quilômetros da minha estação de tratamento, essa água vai chegar em condições lá? Como é que eu garanto que essa água vai chegar lá? Através do residual de cloro. Então o mínimo que tem que ter na rede é de 0,5. Então a diferença entre 2 e o 0,5 é o que a matéria orgânica vai consumir esse cloro.
esse consumo desse cloro, ele vai acontecer de uma forma natural, ele vai acontecer de qualquer forma. Ele também se dissolve, ele pode ser vaporizado. E o cloro tem um grande efeito nas estruturas da construção civil. Antes da água chegar até o reservatório da casa de vocês, ela passa por diversas estruturas. Ela vai passar pela estação de tratamento, até aqui a água bruta, depois aqui ela é tratada, daí depois que ela é tratada, ela vai ser bombeada para os reservatórios da cidade. Isso aqui é só um esquema do processo, de como que a água é transportada. Depois eu vou mostrar as unidades, fica mais fácil de entender. Daí você tem a água subterrânea. Essa água subterrânea, ela tem a mesma condição, só que ela é uma água já mais isenta, ela vai ter que ter cloro também e possivelmente flúor também. Pode, possivelmente, porque existem condições em que o flúor é natural, em que a gente não precisa adicionar flúor à água. O flúor é uma exigência obrigatória por lei ainda no Brasil. Por quê? Porque no passado nós tínhamos um problema muito sério de cárie dental. Então foi por obrigação de lei que foi adicionado o flúor nos sistemas. E a Sanepar ela aplica 1.1 ppm, 0.7 a 1.1 ppm de flúor na água, para garantir a arcada dentária, para garantir aí a fixação do flúor junto com a água. Depois disso, nós temos, isso é no sistema Londrina. Aí tem os postos na região de Cambé, os postos nos distritos, na cidade de Itamarana e nos distritos de Londrina. Esses sistemas, eles são independentes, eles funcionam isoladamente. É como se aqui fosse um município, tivesse um poço, um tratamento e um reservatório aqui em cima. Ele é isolado. Já esses sistemas aqui, eles são todos integrados. Ou seja, eu consigo mandar água de uma estação para vários reservatórios. Isso faz com que nós tenhamos flexibilidade operacional, em que você, num determinado momento de uma crise de energia, ou de manutenção, ou de operação, de decisão, você passa água de um lugar para outro do sistema. E nós estamos falando aqui de unidades de transporte. Aqui vocês vão ter, vocês têm na carreira de engenharia, falando dos transportes. Vocês vão ter hidráulica, vocês vão ter disciplinas de bombeamento, vocês vão aprender a fazer os cálculos de transientes hidráulicos. E parece que é fácil, né? Parece que isso não tem importância, mas isso causa um efeito terrível, é uma bomba. Quando você tem um sistema de transporte, eu vou passar rapidamente, isso eu mostro aqui. Quando você tem um sistema de transporte de água, eu não estou falando de transporte de água coisa pequena, coisa grande. Nossa cidade, ela não é absurdamente grande, se você comparar com uma cidade como São Paulo, onde a complexidade é enorme. Mas se você comparar uma cidade como Londrina, ou uma cidade como Tamarana, a complexidade ela é diferente, porque o tamanho do porte é diferente, mas o sistema é o mesmo. Você tem que tirar de um lugar, tratar, levar a uma unidade de tratamento, tratar, levar até um reservatório e distribuir pela rede. O que muda é a complexidade entre os sistemas. E o que faz a complexidade dos sistemas? Faz a topografia, faz a forma de onde você está captando, de onde você está tirando. O rio de Bagé, ele fica a cerca de 25 quilômetros daqui. Tem que trazer água de 25 quilômetros até aqui no centro. Do centro tem que levar até Cambé, e de Cambé tem que levar até Rolândia. E assim vai. Nova York transporta água a cerca de 100 km de distância. São transportes que você tem que fazer. E nós estamos falando de transportes que são difíceis de você manipular, porque é um transporte líquido, ele vaza e ele trabalha sob pressão. Por quê? Porque você tira de uma cota, você tira do nível do rio aqui e tem que elevar 400 metros de desnível. Mas praticamente é isso que nós elevamos entre o rio Tibagi e lá a região de Rolândia. O que significa isso? Que é tudo feito por bombeamento. Então, aqui eu tenho o rio Tibagi, onde eu faço o transporte por uma unidade, por adutoras de 900 milímetros, são duas linhas de 900, e que traz até a estação de tratamento que fica aqui. Aqui já foi quase cerca de 20 quilômetros. Aí aqui eu trato água. Daqui eu tenho que transportar para os centros de reservação, que são esses azuizinhos aqui, ó.
São tudo centros de reservação. Tanto na cidade, aqui é a divisa de Londrina, Cambé. Aqui eu tenho esses centros de reservação, que são reservatórios de grande porte, como é o exemplo daquele reservatório de Higienópolis aqui no centro, aqui na Torre Amarelinha, né, que é o patrimônio histórico que a gente estava falando agora há pouco. Então eu tenho que transportar até esses centros de reservação. Todas essas linhas são transportadas por bombeamento, na qual elas sofrem liga, desliga. Cada liga, desliga é um transiente. Vocês estão lembrados do que aconteceu começo do ano agora sobre o terremoto em Londrina? Estão lembrados? Vocês lembram a dor de cabeça que a Sanepar teve para explicar aquilo? Quem teve que explicar? Fui eu. Por quê? Porque eu sou responsável por essas unidades. E a terra tremia, e as casas tremiam, e o povo associou que as casas tremiam porque as bombas ligavam e desligavam. Eu falei, olha, o dia que nós fomos tão potentes assim, eu vou estar legal, viu? Vai estar bom. Imagina que se eu vou ligar uma bomba a cerca de 6 quilômetros das casas, nós vamos ter a potência de transferir isso para um abalo sísmico e vibrar quase uns 2 quilômetros quadrados de terra. Assim, é potente, mas não é tanto. Mas nós tivemos um trabalho de quase 60 dias para montar um relatório e justificar. Por quê? Porque virou comoção. Virou bicho lá. Então, assim, o que a gente teve que fazer? Provar que o transiente não acontecia, que havia sistemas hidráulicos de proteção, que são os tanques hidropneumáticos, que amortecem o golpe, e que isso é feito de uma forma controlada. E mesmo quando há uma interrupção de energia, que é uma forma não controlada, o tanque ele absorvia o golpe, o transiente, o famoso golpe de Ariete. Mas isso nós tivemos que provar por cálculos e por demonstração. É um trabalho de engenharia para provar que isso realmente acontecia. Bom, então, só falando de Londrina, então Londrina, o sistema de água, ele atende 760 mil habitantes no total. Nós atingimos 100% dos habitantes com rede de água tratada. Nós temos então uma capacidade hoje de produção de 240 mil cúbicos de água, 240 milhões de litros por dia. Então vocês têm ideia do que se consome na nossa região. São 240 milhões de litros por dia. Isso é a capacidade que a Sanepar tem instalada hoje no sistema. Na verdade, consome-se em torno de 180, isso na média. Quando começa a ficar muito quente, e o consumo de água ele é associado diretamente à condição climática. Se começa a ficar muito quente, nós estamos passando por um período de estiagem agora. Nós estamos cerca de 50, 60 dias sem chuva. A temperatura já está subindo. E com o momento de estiagem, isso causa um aumento de consumo, então a produção sobe. O que a gente tem que fazer? Os sistemas nossos, em vez de trabalharem em uma carga um pouco mais folgada, eles trabalham mais plenos. Isso todo o sistema. O que isso significa? Significa valor. Todo sistema nosso, ele é concebido para poder operar, primeiro, sem faltar água. Segundo, no menor custo possível. Então, esse sistema aqui, ele é todinho na base de bombas. Nós temos cerca de 15 motores aqui de entre 1.200 e 1.500 cavalos para tirar a água lá do rio e levar das estações. Depois tem mais uma série de equipamentos aqui também de bombeamento. Só que eu consigo parar esse sistema no horário de ponta. Por quê? O sistema foi concebido desse jeito. Nós concebemos o sistema para trabalhar 21 horas. Se passar disso, nós vamos pagar o horário de ponta, o horário hora sazonal para a Copel. A energia elétrica teve um aumento significativo nesse último ano. Isso é valor para nós. Aumentou o custo operacional. Nós pagamos no ano passado R$1.500.000 por mês. Nós simplesmente pulamos para R$5 milhões por mês com esses aumentos. Isso significa que teve custo. Então nós temos que ter uma gestão sobre esse sistema eficiente, porque isso aqui significa um aumento bastante grande. Se eu operar todos os dias isso aqui no horário de ponta, o que significa? Quase R$2 milhões a mais por mês, só para o sistema Londrina, só para o sistema Tibagi, fora o restante. Bom, então,
naquele plano diretor que eu comentei, nós olhamos essas perspectivas operacionais, nós olhamos como o sistema é concebido e a forma como nós operamos o sistema de água. Por quê? Como eu disse, nós temos que garantir água que chegue na casa de cada pessoa de Londrina, na forma, na quantidade e na qualidade. Então, para isso, é concebido todo um projeto de engenharia sobre esse sistema de água. De que forma isso vai ser projetado, executado e operado. Porque o engenheiro civil não é simplesmente projetar, não é só construir, ele tem que operar o sistema. A carreira de engenharia é também de operação, como existe engenharia de produção, como existe o engenheiro logístico também. Então vocês têm que ter todo esse entendimento sobre os sistemas, mas principalmente um bom engenheiro é aquele que sabe projetar, executar e operar, porque aí, se ele passou pelas 3 fases, ele vai poder projetar melhor, ele vai poder construir aquilo que vai funcionar e não fazer aquilo que não funciona, porque muitas vezes não funciona. E aí, tem que voltar lá no prancheiro e corrigir o projeto, tem que voltar lá na concepção ou no conceito e alterar o conceito. E aqui eu estou falando coisas que não são pequenas, nós estamos falando coisas de milhões de reais. Quando você fala de um investimento desse porte no sistema, se você fizer uma escolha errada no tratamento, eu vou optar por sistema de flotação. Perdeu se não for isso. E quem vai pagar a conta? Nós. Quem está pagando no sistema, o brasileiro. Quantas coisas nós vimos mal projetadas e mal operadas porque a concepção e o conceito foi feito errado. Então é preciso ter um olhar muito crítico quando você está projetando, para que pensar para que serve, como vai ser operado, como vai funcionar. Aí entra também a questão que o engenheiro tem que fazer o manual de operação, porque é conforme o que ele pensou que vai ser feito, se vai funcionar adequado ou não. Então, só para exemplificar o sistema Londrina, eu separei aqui em algumas telas para vocês entenderem que o sistema Londrina ele é bastante complexo devido à sua topografia. Nós temos aqui o sistema Cafezal. O sistema Cafezal, ele tem a captação do rio que fica lá perto da rodovia Mário Palhano, perto dos Royais, dos shoppings, para trás do shopping. São 3 adutoras aqui na primeira parte dessa unidade, e dessa unidade para frente são 2 adutoras. Essa unidade aqui, ela é uma caixa de passagem. E Londrina tem uma dificuldade muito grande, você tem altos e baixos, tá? Então você tem que recalcar essa água, subir o morro e daqui para lá ela vai para a gravidade. Nós estamos fazendo um projeto de alteração dessa linha aqui. Desenvolvemos um projeto para que a gente possa fazer resolver alguns problemas dessa linha. Isso aqui foi concebido em 1957. Sabe o que existia entre o Lago Igapó e aqui? Nada. Simplesmente era rural. Tudo isso daqui era uma linha reta. Mas tem um negocinho aqui, uma minhoquinha aqui no meio. Isso aqui são os desvios que a área urbana exigiu. Foram desvios feitos pelo Shopping Catuaí, foram os desvios feitos pela Ayrton Senna. Esses desvios aqui, eles foram executados para poder fazer ocupação urbana. Só que isso daqui significa o quê? Que aqui no caminho eu tenho 2 alfavias. As adutoras estão passando dentro do alfavia. Eu tenho mais toda a gleba Palhano, eles passam dentro dos terrenos, cortando vários prédios, inclusive o que eu moro. Ele tem o desvio aqui dentro, passando por aqui, no eixo de gravidade, passa debaixo do decorado Plaende, passa dentro do Lago Igapó, passa dentro do cemitério. Tudo isso não existia em 1960. Qual que é o erro aqui? Foi da Sanepar? Ou melhor, da prefeitura, porque isso aqui era da prefeitura? Não. Foi da decisão de se fazer ocupação de solo, diferente do que se deveria. Se fez uma ocupação de solo e deveria ter sido deixado ali um eixo viário, e não foi feito esse eixo viário, foi feito de uma outra forma, e a adutora cortou na diagonal todos esses terrenos praticamente. Então, embora exista servidão de passagem, não se pode construir nada em cima, mas ela está ali.
Então eu estou bastante preocupado com isso, nós estamos preocupados, nós desenvolvemos um projeto de troca dessa linha inteira, onde nós vamos tirar dessa condição e fazer uma nova linha desse transporte. Nós temos aqui os poços, são os poços em Cambé, os poços em Londrina, são 2 poços do Serra Geral, esse poço é do Serra Geral, esse é do Serra Geral, e aqui tem um poço do Serra Geral e outros 2 poços do sistema Guarani. Esses poços são poços profundos, de mais de 1000 metros de profundidade, onde a água sai a 56 graus de temperatura. Esses poços aqui, eles têm uma estação de tratamento exclusiva, onde nós fazemos o resfriamento e a redução do pH dessa água com a aplicação de CO2. É a água mais cara de Londrina, é a água dos 5 conjuntos. Por quê? Por causa do CO2, que é uma água bastante cara para nós, em termos de produto químico. Esses são os poços de Londrina, os poços de Cambé e os poços do Guarani. Nós produzimos 15 mil cúbicos de água dos poços do Serra Geral e 7.600 do Guarani. Aí vocês podem fazer a pergunta: em Biporã, que é vizinha, ela tem água de onde? Ela tem água do Ribeirão Jacutinga e de um poço do Guarani. A água do poço do Guarani deles não tem sistema de tratamento, é uma água que é bombeada, ele aflora, ele é florante, né? Ele aflora sozinho, é retirada apenas a areia e é bombeada do jeito que ela sai, é bombeada para a rede. Aí ela é misturada com a água do sistema Jacutinga. O que significa isso? Eles ficaram bastante tempo com essa água quente entrando na rede. Isso deteriora a rede, a qualidade da rede, porque você coloca uma água de temperatura mais elevada, você destrói as paredes do PVC e as borrachas do PVC, tá? E essa água não tem correção também de pH. O sistema Tibagi, como eu mostrei, ele é o sistema mais complexo. Ele já tem todo o sistema de água bruta, tem o sistema de água tratada e os reservatórios. E ele vai hoje até Cambé. Nós vamos transportar essa água hoje, depois, daqui a uns anos, 2 anos possivelmente, nós vamos transportar até Rolândia. Então o sistema Tibagi são os motores e as capacidades, e nós temos capacidade de Tibagi de 155 mil cúbicos por dia. Aí nós temos obras em andamento, e aqui que entra o plano diretor. Essas obras estão em andamento dentro do plano anterior, que não tinha uma visão de 50 anos, tinha uma visão de 15, 20 anos, tá? E a decisão também estava baseada no estudo populacional, que era bastante, vamos dizer assim, otimista, que o sistema ia crescer muito, porque nós estamos vivendo um outro mundo, um outro Brasil. E nós temos várias obras que estão em andamento nessas unidades. Nós temos a obras aqui nós temos 3 centros de reservação em Londrina, um na região de Semiramis, 5 conjuntos, outra na região sul, no reservatório Ouro Branco, outra na região sul, no reservatório sul, na Madre Leônia, e nós temos no reservatório Esperança, na região de Cambé. Esse já está sendo preparado para mandar água para Rolândia. E temos uma estação de bombeamento nova norte e atualização do CCO. O que é o CCO? O CCO é o Centro de Controle. Nós operamos todo o sistema de uma sala, onde a gente ali enxerga tudo que está acontecendo de uma forma remota, através de automação. E aqui é uma carreira de engenharia. Eu me especializei em engenharia de software e fiz também geoprocessamento. O que acontece? É uma carreira dinâmica, uma carreira tecnológica, onde você consegue fazer a aplicação de tecnologia para a operação dos sistemas e também para a gestão daquilo que acontece. Então, a automação, você consegue, através de um clique no computador, hoje, todos vocês têm celular, a gente opera o sistema do celular. Como também tem a essa eletrônica, como você consegue manipular hoje uma série de aplicativos, você consegue manipular muitos sistemas.
Só que vocês estão falando isso de 2016. Vamos pensar que eu estou falando de 1991. Talvez nenhum de vocês, alguns de vocês não fossem nascidos. Mas em 1991, o computador que operava o sistema tinha 1 mega de memória e operava o sistema. Foi feito em linguagem C+. Era uma coisa assim que você não consegue imaginar, e funcionava. Foi feito com tecnologia brasileira, de uma empresa chamada STD, Sistemas Técnicos Digitais, onde nós temos um painel lá guardado, histórico do tamanho dessa transparência, da visualização, em que operava acendendo e desligando o LEDzinho. Tudo isso operava o sistema de água em 1991. Só esse painel custou $125 mil. Está lá no centro de controle. No dia que vocês forem fazer visita lá, meu professor, vocês vão poder visualizar. Ele não opera mais hoje, mas ele foi feito. E isso foi feito com tecnologia de engenharia. E tinha engenheiros especialistas em fazer isso. E fazer operar isso. Porque tinha mais de 1000 e poucas variáveis elétricas ali que tinha que fazer funcionar, e era LEDzinho, endereço por endereço. Uma coisa de louco, tá? Mas é uma carreira. Hoje está muito fácil, porque a tecnologia está na mão. Hoje você tem muitos aplicativos, é fácil de você fazer isso. Hoje você tem software de simulação. Hoje você tem AutoCAD, você tem SketchUp, você tem uma série de coisas que você consegue fazer, tá? Então é muito mais fácil hoje para vocês desenvolverem essa gestão com as ferramentas de aplicativos, como é o caso do GIS, é o caso do geoprocessamento. O geoprocessamento, hoje, nós temos na Sanepar, nós enxergamos as reclamações dos clientes praticamente online. O que ele tem e o que ele não tem. O que ele está reclamando, se está falta d'água, se não tem, como é que isso está ocorrendo, se ele pediu uma ligação, onde que é a ligação dele, o cadastro dele. Bom, daí, o que acontece? No sistema diretor nosso, foi concebido, nós temos mais alguns centros novos para entrar em operação. Reservatório Leste e o penitenciário. O Leste ele fica nessa posição e o penitenciário fica nessa posição. Existe uma nova elevatória aqui que vai ser construída, a integração com Rolândia, uma estação de tratamento no Tibagi, a modernização da ETA Cafezal, a modernização da ETA Tibagi e a integração de todos os sistemas dentro do CECIAL novo. Por que isso daqui está como primeira etapa? Porque ele vai entrar em edital agora, o ano que vem ou no máximo no outro ano. E esses centros de reservação, eles são necessários, e essas obras também, para que nós possamos dar sobrevida ao sistema. Porque os sistemas também ficam velhos, igual nós. Os sistemas eles ficam deficitários, igual nós. E nós precisamos dar nova vida aos centros de distribuição, maior capacidade e renovação. O sistema de tratamento da Cafezal e do Tibagi, a Tibagi já foi modernizada agora, mas nós temos mais uma etapa. A da Cafezal nós já temos que modernizá-la totalmente. Foi feito um projeto de modernização dessa estação. E na segunda etapa, são mais outros centros de reservação, Noroeste, Tiradentes e do Sudoeste, que vai dar capacidade total da gente poder transportar água até 2025. E vai ser feita uma nova elevatória aqui, com o transporte dessa linha, uma nova elevatória na rua Sergipe, com o transporte de uma linha até a estação Tiradentes, implantação de um posto aqui na área de Cambé e uma estação Jacutinga aqui na região, aqui nessa região aqui da norte de Londrina. Tudo isso nós vamos ter condições de abastecer Londrina com tranquilidade até 2025. E o que vai acontecer depois de 2025? Aí entra esse plano diretor que foi contratado, que está se prevendo estudar por 50 anos. Possivelmente, a partir de 2025, nós já estamos reduzindo a capacidade desse sistema Cafezal, onde nós vamos substituir essa linha aqui, e nós vamos reduzir isso daqui para 500 litros por segundo, e vamos fazer uma nova estação de tratamento e de captação do sistema Tibagi, vai ser a segunda estação, isso a partir de 2025, ou talvez no Rio Taquaras. O Rio Taquaras é um outro rio. Nós estamos estudando as concepções hidráulicas de transporte dessa água até Londrina, porque vão ser cerca de 27 quilômetros, até o reservatório penitenciário. Ela vai vir aqui pelo fundo, por essa região aqui, ó.
Só que é uma região bastante cheia de degraus. Hidraulicamente isso é bastante complicado, porque vai ter muito transiente e muito sistema de bombeamento. Isso vai causar alguma dificuldade de transporte bastante grande e de operação. Então nós estamos tomando essa decisão do que nós vamos fazer. E a integração com Rolândia, que já vai estar acontecendo, nós já vamos estar transportando até Rolândia. Daí o plano diretor está apontando uma nova estação ali no Rio Três Bocas, para poder atender a região de Arapongas e o restante de Apucarana. Então, com a integração do sistema, possivelmente tudo estará interligado, do Rio Tibagi até Arapongas. Isso faz com que a região metropolitana de Londrina tenha a garantia de sustentabilidade na produção, né, e de tratamento e distribuição de água, e dá a garantia também da população ou dos municípios de poderem crescer, seja com indústria ou seja com o seu próprio crescimento vegetativo. Esses são os centros de reservação que a gente tem, as áreas hoje de Londrina e Cambé. Essas zonas de influência, cada uma delas tem uma abrangência com a redistribuição e as suas zonas de pressão. A foto de alguns reservatórios. E esses são os centros do jeito que eles são distribuídos. Tudo isso aqui são os reservatórios na cidade. E o centro de controle que opera todo o sistema. Bom, então, em termos de água, de quantidade, é assim que é captado, coletado, tratado e transportado. Isso é quantidade. A questão de qualidade não entra nem mais no nosso mérito, nós nem discutimos, porque isso para nós é ponto passivo. Nós temos um sistema de qualidade bastante forte. Por quê? Porque as certificações exigem, a legislação exige, a portaria do Ministério da Saúde, ela é bastante exigente, e nós, por conta da ISO, nós somos mais exigentes que a portaria. Então, toda a nossa qualidade de água, ela é garantida no processo inteiro, em todo o sistema. E você encontra os resultados no site da Sanepar. Bom, isso é o sistema de água, um dos negócios da Sanepar. Outro negócio é o esgoto. São dois negócios, nunca se esqueçam disso. Água é cara? Ah, minha fatura veio lá com R$100. R$100 é água mais o esgoto. Não se esqueça disso, sempre são dois serviços, tá? O serviço de água, a pessoa pode estar ligada na água, mas pode não estar ligada na rede de esgoto, ou estar ligada nos dois. Ou também já tem casos que a pessoa só está ligada no esgoto. Por quê? Porque existem os mananciais independentes, os mananciais subterrâneos, as fontes alternativas, como são conhecidas. São os casos dos poços perfurados. Tem os poços perfurados, os poços nos prédios. E esses poços, eles são perfurados normalmente com a pedido dos prédios, dos síndicos ou das empresas, né? Ou até residência, tem casos que tem poços, onde faz uma extração dessa água do subsolo. Normalmente são feitos de forma indiscriminada. As empresas podem até apresentar um laudo de exploração, de perfuração, mas tem que ter, obedecer à lei, tem que ter. O Instituto das Águas é que dá a outorga desse poço, autorização para furar. E ele que diz quanto que pode tirar. É preciso garantir a potabilidade, tem que ter um técnico químico responsável sobre a qualidade dessa água. Para vocês terem ideia, tem aqui na região central, tem poço aqui perto por acaso, em que ele foi procurar a gente lá na Sanepar e trouxe uma amostra de água e falou: olha, eu estou tendo algum problema com a água aqui, mas o que está acontecendo? Trouxe um copinho de água fechado e falou: olha, essa água aqui está com gordura. Assim, tá, mas qual é o problema desse seu poço, dessa sua água? Água da Sanepar. Nós pegamos o cadastro e falamos: não, você não está ligado, isso é água de poço. Nós temos um poço. Aí nós fomos lá e fizemos a coleta e a água do poço estava contaminada com gordura do necrochorume, lá do cemitério. Então, nem sempre você tomar uma água de um poço, você está tomando água com qualidade. É preciso ter garantia. Eu tomo água da torneira há muito tempo, porque eu sei de onde é a origem da minha água. A caixa de água é lavada, eu sei como é que ela é tratada, eu sei como é que ela é transportada, eu sei como é que ela é operada. Aquilo que eu não conheço, um poço que não é tratado, não tem garantia.
E às vezes a economia nem sempre compensa, porque você está correndo um risco, né? Um risco de você ter algum problema de saúde. Bom, com relação aos sistemas de esgoto, a Sanepar também tem a mesma forma. É um outro produto. Esse produto ele é recebido da rede de esgoto. Então, lembrando que a água entra na casa, é usada, é servida e ela sai pela rede de esgoto. Pode ser casa, pode ser indústria, pode ser um hotel, pode ser um restaurante, seja o que for. Quando ela é servida, ela sai com tudo: doméstico, humano e não humano, porque tem materiais lá dentro também que não são pertinentes ao excremento humano, vamos falar assim. Que lembre-se, vocês são matéria orgânica em decomposição. Vocês vão morrer, vocês vão virar dejeto também. Nós vamos virar dejeto. Nós também soltamos matéria orgânica. E essa matéria orgânica é recebida pela rede. Só que vem também matéria que não é orgânica de consumo humano. A Sanepar, ela tem a concessão para tratar o resíduo de esgoto doméstico. Não doméstico, ela vai receber sim, mas com ressalvas. Então ela vai fazer análise do que não é doméstico. É o caso, por exemplo, de posto de gasolina, é caso de lava-jato, é caso de uma indústria, de uma lavanderia. Por quê? Porque ele tem um processo industrial. Esse processo industrial, ele é responsável por aquele processo. Ele tem ali, ele está soltando um monte de química naquele processo. Essa química vai aonde? Ele prefere soltar na rede, é lógico, porque ele não vai ter uma estação de tratamento só para o produto dele. Ele prefere jogar no caninho e a água vai embora. Que isso é uma coisa que ninguém quer perto de você, né? Dá descarga e vai embora. O problema é de alguém. Só que esse alguém vai cair aonde? Vai cair na estação de tratamento. Ele vai cair lá na estação de tratamento. E da estação, ela tem que estar projetada para receber esse esgoto e ter capacidade de tratar. Aí essa estação trata e ela devolve aonde? No meio ambiente. Ela devolve no rio. Então as estações são projetadas para esgoto doméstico, vamos deixar isso bem claro. O esgoto não doméstico que cai na estação, ele também é tratado, mas ele tem que ser muito monitorado para que não ocorram problemas no tratamento, porque às vezes prejudica o tratamento. Uma grande lavanderia, ela pode prejudicar, estragar toda a estação de tratamento, porque você vai perder a capacidade de degradação da matéria. Porque o esgoto ele é composto por 97% de líquido e 3% de sólido. E esse sólido é o mais difícil de tratar. O líquido em si até que é fácil, mas o sólido é complicado. E ele é o nosso maior resíduo dentro da estação de tratamento, é o sólido. É aquele torpedinho que chega e a gente tem que tratar ele e colocar ele para secar. Ninguém gosta disso. Aliás, vocês vão fazer uma visita na estação, né? Então vocês vão ver a estação Esperança, né? Vocês vão ver a estação, uma das melhores estações nossas. Vocês vão visualizar como é que a estação opera, como é que chega e como é que sai. Bom, então dentro desse processo, nós temos estações em Cambé e estações em Londrina. Lembrando que a água, ela é transportada sob pressão. Tanto faz, sobe e desce. O esgoto não, o esgoto só desce, é por gravidade, tá? Aí, quando ele chega num determinado ponto que não tem aonde tratar, não tem como fazer uma estação, você tem que transpor a bacia, então você tem que bombear. Então existem em Londrina 25 estações elevatórias de esgoto, que são essas pequenininhas aqui, que elas tiram, aqui é a bacia norte, aqui é a bacia sul, que elas tiram o esgoto das áreas mais baixas e levam para umas áreas mais altas, onde vai transportar até a estação. Mostrando a figura aqui vai ficar mais fácil de visualizar. Bom, em Londrina nós temos 6 estações de tratamento, 25 estações elevatórias, e é integrado o sistema entre Londrina e Cambé. E aqui um desafio bastante grande, que 90,7% de Londrina já tem rede de esgoto. E em Cambé 85% está chegando a 90 e poucos por cento no fim desse ano. Só que 100% do que é coletado, 100% disso daqui é tratado. Não vai esgoto para o rio sem tratar. O que acontece na estação? Então, nós temos em Londrina e Cambé o sistema integrado.
Se você olhar a cota altimétrica aqui, você vai estar na cota 640 e pouco, 650 lá em Cambé. E aqui você vai chegar na cota 500, 400 e pouco. Então tudo isso daqui é descendo o morro. Aí você tem vários rios. Você tem então bacias, as bacias hidrográficas. E aqui entra uma diferença que a gente tem que entender. A gestão não é mais apenas por uma divisão política. A gestão tem que ser sobre bacias hidrográficas, seja para águas residuais de esgoto, ou seja para águas pluviais. É gestão por bacia. Por quê? Eu tenho a queda natural do terreno, onde vai convergir para um tal VEG, onde eu vou conceber os sistemas para pegar essa água ou esse esgoto. Então, em Cambé existe uma bacia do Caçadores, uma parte é a bacia do Esperança, no município de Cambé, mas entra em Londrina. Aí tem na região norte a bacia norte, a bacia sul em Londrina, a bacia São Lourenço e a bacia Cafezal. Existe aqui, nessa divisa aqui, o Ribeirão Jacutinga, e Biporã está aqui. Esse é o nosso maior problema hoje em Londrina, que esse rio Jacutinga não pode receber nenhuma estação de esgoto antes da captação de Biporã. Então, na bacia norte, nós temos um projeto, existe já as estações. Voltando aqui, em cada bacia dessa existe uma estação. Estação Cafezal, Estação São Lourenço, Estação Sul, Estação Norte, Estação Esperança e Estação Caçadores.